Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos estar iniciando aí uma nova série no canal a respeito de comandos elétricos a pedido do pessoal aí, tá? E para iniciar as nossas videoaulas, a gente vai estar falando de um elemento que é muito comum no comandos elétricos, tá? Que são os botões e as botoeiras. E na videoaula de hoje a gente vai estar verificando as mais usuais, tá? Se fosse fazer uma aula com todos os tipos de botões que existem, ia ficar um negócio muito extenso, até porque cada dia surge algo novo. Mas basicamente eles têm tudo a mesma função, né? Então aqui você pode me perguntar o que é um botão pulsador. Conforme vocês podem ver aqui, ó, né, na imagem que está mostrando aqui, esse primeiro, esse segundo e esse terceiro, né? Os três são botão pulsador. E qual que seria a definição de um botão e para que ele serve? Tá? Então, o botão pulsador tem como característica retornar à posição inicial após o usuário deixar de pressionar, né? Comutando dessa forma os seus contatos. Aqui um exemplo, como a gente pode ver do lado, você pode usar para dar um reset, né? Na parte de segurança, conforme a NR10, né? E a partida de máquinas, equipamentos, você tem N funções que você pode estar utilizando o botão. Então, aqui, conforme nós podemos ver, essa simbologia que está aqui com esse tracejado, isso significa que é o botão, tá? E esse botão vai ter um contato normal aberto, nós vamos estar vendo mais para frente, tá? E aqui embaixo a definição, né? Botão com um contato normal aberto, que é o botão NA, que também você vai ouvir muito essa abreviação. E aqui também nós temos um normal fechado, tá? Aqui o mesmo tipo de botão, botão tipo pulso, pulsador, né? E só que com um contato normal fechado. Ou nós podemos ter também essa representação. O que significa? Que esse botão S2, ele possui um contato normal fechado e um contato normal aberto, tá? Ou seja, conforme a gente viu aqui, vamos analisar essa primeira instrução aqui. A hora que eu pressionar o S1, ele era aberto, enquanto eu manter pressionado o botão, ele vai permanecer fechado, ele vai mudar a condição do contato. Então, o que era aberto passa a ser fechado e o que é fechado passa a ser aberto. Esse daqui, a hora que eu pressionar o S2 aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser normal aberto, enquanto eu manter pressionado. E esse outro aqui, a hora que eu pressionar, ele vai abrir esse contato e vai fechar esse outro. Tá? Isso daqui é muito utilizado para fazer intertravamentos. Então a gente vai estar vendo melhor isso nas próximas aulas. Tá? Aqui, os tipos de botoeira, né, botão, eles variam, tem uma infinidade muito grande de diversos modelos, conforme cores, formato e aplicação. E basicamente, as cores da botoeira, quando ela for verde ou preto, o botão, ele vai ter um sentido de ligar, dar partida ou arranque, tá? Se o botão for vermelho, ele vai ter uma função de desligar, parar ou botão de emergência. Se for amarelo, eliminar condição perigosa ou iniciar um retorno, né? Imagina, você tem seu sistema, caiu a energia, você tem que eliminar essa condição perigosa, né? Você vai ter que retornar ao sistema de segurança. Você pode usar o botão amarelo. Ou você usa um botão azul ou na cor branca, que ele vai ter uma função diferente de todas essas. Que aí ela vai ser uma função personalizada de acordo com o teu processo. Tá? Basicamente o pessoal segue essas cores, mas nem sempre na prática é assim. Aí você vai ter que analisar as cores, porque às vezes o técnico foi lá, não tinha um botão verde, ele colocou um outro botão amarelo, o botão que tinha para fazer o equipamento
funcionar, tá? Então, lembrando, nem sempre é assim. Basicamente, deveria ser assim. E agora aqui nós vamos falar sobre os blocos de contato, né? Os blocos de contato são partes integrantes dos botões pulsadores e das chaves seletoras, né? E eles possuem a característica de normalmente aberto, como já falei, NA, ou normalmente fechado. Quando estão acionados, muda de estado, que era, conforme eu falei, o que era normal aberto passa a ser normal fechado e o que era normal fechado passa a ser normal aberto. Porém, tem alguns botões que não é feito no Brasil, que ele vai vir de fora e ele não vai vir marcado NA ou NF, conforme vocês podem ver. Esse daqui é um bloco de contato, tá? Ele é o da Schneider. E olhe só aqui, ó, ele está marcando NO e NC. O que que isso significa? Esse contato físico, no esquema elétrico, ele vai representar esse esquema aqui. Então, esse vermelho, sempre o contato do botão, que é vermelho, é normal fechado, e sempre que for verde, é normal aberto, tá? Então, botão, bloco de contato, só existe essa opção. Ele é booleano, ou é 0 ou é 1, aberto ou fechado. Então, 1 e 2 significa que ele é vermelho. 3 e 4 significa que ele é aberto. Lembra que eu te falei? Esse aqui está marcando NO e aqui NC. NO vem do inglês normally open, que é normalmente aberto, que é a mesma coisa do que o NA. E NC normally closed, normalmente fechado, né? Que é o nosso NF, tá? Aqui também nós temos outro tipo, que é muito comum, que é o botão seletor manual. Diferente do botão pulsador, né? O botão o seletor, ele funciona como uma chave, tem de uma, duas ou três posições, dependendo do teu modelo, né? Então, dentro dessas configurações, existem os modelos fixos, que eles ficam numa única posição, depois que foi comutado, e com retorno ao centro, após um operador efetuar a manobra. Então, a gente vai dar uma olhada aqui. Quando você pegar um catálogo de botão, muitas vezes vai ter esse desenho aqui, tá? E aí que você vai ter que interpretar. Então, olha só. Para esse botão, nós estamos utilizando dois contatos, ó. Conforme vocês podem ver, tem um aqui e tem outro aqui atrás, tá? Todos eles estão usando isso daí. Então, vamos analisar essa primeira condição. Esse desenho aqui, ele só possui duas posições. Ou ele está na esquerda ou está na direita. Ele vai permanecer, uma vez que você mudou ele para a esquerda, ele vai permanecer para a esquerda e só vai mudar quando você mudar ele para a direita, tá? Aqui, quando for esse desenho aqui, nós temos um botão de 3 posições. Daqui a pouco a gente vai ver na prática isso aqui, eu vou estar mostrando para vocês. Ele tem a função central, do meio, aí ele tem a função à esquerda e a função à direita. Esse outro aqui é a mesma coisa, ele é um botão de 3 posições, porém ele tem um retorno por mola. Então essas setinhas aqui, ó, significa que quando você virar a chave para a esquerda e você soltar, ela não vai ficar travada como essa daqui. Ela vai voltar para a posição inicial. E se você virar para lá, ele vai virar para a direita e vai permanecer nessa posição até que você solte o botão. Aqui é a mesma coisa. Ele tem 3 posições no meio, né? Ele está fixo. Para a esquerda, se você movimentar ele para a esquerda, ele vai permanecer até você soltar. Você soltou, ele retorna para o meio. E na direita, você virou para a direita, você pode soltar esse botão que ele vai permanecer na direita. E aqui é a mesma coisa, porém é o inverso. Para a esquerda, ele fica travado.
no meio também fica travado e para a direita ele só vai permanecer enquanto você estiver pressionando. Assim que você soltar ele, ele vai voltar para a posição do meio, tá? Então, basicamente, é esses tipos de botões que vocês vão estar vendo, tá? Aí no painel elétrico, como eu falei, vai ter algum botão um pouquinho diferente, mas basicamente é isso. Agora a gente vai para a aula prática, que eu vou estar mostrando aqui para vocês como que funciona na prática. Aqui, só para te mostrar, antes de a gente ir para a aula prática, geralmente esses botões eles são que modulares, tá? Então o corpo do botão praticamente é igual. Aí você pode entrar com um botão de emergência, você pode colocar aqui um botão com trava, você pode colocar um botão é, tanto de liga e desliga no mesmo botão. Você pode colocar um botão pulsador, você pode colocar um botão com chave. E geralmente, para montar, é muito simples. Você já vai ter o bloco de contato com o corpo fixador e com o auxílio de uma chave de fenda, né? Você vai fazer uma pequena força aonde tem um chanfro que você vai ver e você conecta esse botão. Feito isso, ele está conectado. Então, agora a gente vai ver na prática como que isso funciona, tá? Bom, pessoal, agora vamos aqui para a aula prática, tá? Aqui, conforme vocês podem ver, eu tenho dois fabricantes, tá? Schmershal e esse JNG, tá? Como eu falei para vocês, eu tenho aqui um botão pulsador, olha só. Então, enquanto eu aperto aqui, olha só, ele vai ficar pressionado. Soltei, ele volta, tá? Isso daqui é um botão pulsador. E esse daqui é um botão de 3 posições com trava. Então, no meio ele permanece fixo. Se eu virar para a esquerda, ele permanece na esquerda. E se eu vir para a direita, ele permanece para a direita, tá? Aí aqui, olha só, eu estou utilizando nesse botão aqui um contato normal aberto de um lado e do outro mesma coisa, outro normal aberto. Então, eu vou virar aqui para vocês verem, vai ficar melhor. Então, reparem aqui nessa parte aqui, ó, tá? Que vocês vai ver esse pininho acionando. Então, enquanto ele está no meio, na posição do meio, ele não muda, tá? O meu contato aberto, nos dois lados, ele permanece aberto, sem função nenhuma. Agora eu vou virar somente para um lado. Olha só o que aconteceu. Conseguem ver aqui, ó? Então, quem acionou foi esse carinha aqui. Então, quando eu movimentei a minha chave para a direita, tá? Esse cara aqui que era aberto passou a ser fechado e esse aqui ele continua sendo aberto. Vou voltar para o meio. Voltei para o meio, ambos continuam aberto. Mudei para a esquerda, tá? Olha lá, agora esse lado aqui fechou o contato e esse lado aqui permaneceu aberto, tá? E aqui a mesma coisa no botão pulsador, conforme eu falei na videoaula, né? Então, conforme vocês podem ver aqui, botão vermelho, a parte vermelha é o normal fechado e esse daqui é o normal aberto. Então, quando eu pressionar esse cara aqui, ambos, olhem aqui, ó. Ambos os dois mudam ao mesmo tempo.
Então, esse que é aberto e esse que é fechado. A hora que eu pressiono, ele vai inverter. Ele era fechado, virou aberto. E era aberto e virou fechado. Para comprovar isso para vocês, eu estou aqui com um multímetro, tá? Então, eu vou colocar o nosso multímetro aqui. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Vou ligar aqui e vou ligar aqui. Então, olha só. Conforme eu falei, tá? Normal aberto, 3 e 4. A hora que eu fechar a chave aqui, olha lá, o nosso multímetro já detectou que ele ficou fechado, né? E assim nós conseguimos fazer o teste. E isso também é válido para esse cara aqui. Olha só, vou colocar a ponteira aqui. Olha lá, ele está dizendo que é normal fechado e eu vou apertar. A hora que eu apertar, ele abre. Soltei, ele fecha. Normal aberto. Pressionei, enquanto eu estiver pressionado, ele está fechado. Tá legal, pessoal? Essa foi uma aula bem básica. Talvez para muitos isso é básico, mas eu estou fazendo do zero para que quem não conheça possa entender, para que possa ir acompanhando as demais aulas. Se você achou que essa aula foi útil, que foi legal, comenta aí nos comentários, explica aí como é que você faz, quais são os tipos de botão que você usa, que você conhece, que nas próximas aulas a gente vai estar avançando, tá legal? Se você gostou, clica aí no vídeo no gostei, e se você está achando que os nossos conteúdos está sendo um conteúdo que agrega valor a você, se inscreva no canal para que vocês possam receber mais notificações, tá legal? Um abraço e fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.